Bom dia, irmãos e amigos da RD. Nós estamos começando esse novo ano e com expectativas de um ano melhor, não é verdade? Um ano em que tenhamos vacina e que possamos dominar esse mal que tem devastado tantas vidas pelo mundo afora. Certa vez, Jesus, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." O mar das nossas vidas muitas vezes parece agitar-se. Os ventos tornam-se contrários. Nosso barquinho é muito frágil. Então, acho oportuno lembrar que Jesus anda sobre esse mar. Em outra ocasião, estavam outra vez num barco sob forte tempestade, porém Jesus dormia na popa com a cabeça sobre um travesseiro. O barco foi se enchendo de água e Jesus dormia. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importa que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje nós daremos continuidade ao estudo da carta de Paulo aos crentes da região da Galácia. Isso está no capítulo 4 da carta aos Gálatas e versos 8 a 20. Porém, antes da leitura, acredito que valem alguns lembretes e algumas observações. Primeiro lembrete é que a Galácia era uma região extensa na Turquia de hoje, e ela ia do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, que na época se chamava Grande Mar. Foi um dos destinos das viagens de Paulo. Dizem que ele visitou o norte da Galácia também na sua segunda viagem, mas sobre isso não há registro bíblico. A segunda observação é que entre o ano 46 a 48 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo e Barnabé visitaram a parte sul da Galácia, principalmente as cidades de Icônio, Listra e Derbe. E isso ficou conhecido como primeira viagem missionária de Paulo. Foram também a outras cidades e posteriormente revisitaram a região. Essa viagem está descrita nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Muitas pessoas se converteram, de modo que em 2 a 3 anos foram estabelecidas igrejas e também as suas lideranças. Terceira observação é que essa carta aos Gálatas pode ter sido escrita logo depois dessa viagem, isto é, antes do Concílio de Jerusalém, que se deu entre o ano 49 e 50 da era cristã. O assunto principal desse concílio
Era uma consulta aos apóstolos em relação aos novos convertidos não judeus, isto é, os novos convertidos gentios, se eles deveriam ou não seguir os ritos judaicos, sobretudo o rito da circuncisão. Isso se encontra no capítulo 15 de Atos. Os apóstolos fizeram então uma carta, um documento desobrigando esses novos convertidos. E essa carta foi encaminhada à igreja de Antioquia da Síria. Esse era um documento tão importante que Paulo certamente teria citado na sua carta aos Gálatas. E ele não o fez. Então, daí concluir-se que essa epístola aos Gálatas seja anterior ao Concílio de Jerusalém. Então, queridos amigos e irmãos, esses crentes que receberam essa carta aos Gálatas, eles teriam 2 a 3 anos de conversão. Eram crentes muito novos na fé. E eu fiquei me lembrando daquelas tartaruguinhas que saem do ovo e vão cambaleando na praia, elas vão titubeando, tentando chegar ao mar, e elas se tornam presas fáceis de predadores. Por isso, quando Paulo os chama de insensatos gálatas, até dói o coração da gente. Insensatos, na verdade, somos às vezes muitos de nós, presos a regras, leis, usos e costumes, liturgias, religiosidade de forma, estereotipados, sem conteúdo, sem o fruto do Espírito. Com a paciência e o amor de um pai ou de uma mãe, o apóstolo então dirige àqueles irmãos da Galácia um importantíssimo documento, uma carta muito afetiva, porém com exortações necessárias. Possivelmente essa carta de Paulo aos Gálatas, ela pode ter sido a primeira escritura do Novo Testamento a se confirmar essa data. Os evangelhos foram escritos depois. Depois seriam primeira e segunda carta aos Tessalonicenses e assim por diante. Então vamos ao texto. Gálatas 4, de 8 a 20. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles.
É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Eu quero propor nessa manhã que nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele apresenta a liberdade como marca da espiritualidade genuína. No texto lido, especialmente, o apóstolo faz uma apelação aos irmãos que se acham oprimidos por ações externas, humanas ou espirituais. E para entendermos o assunto, nós vamos analisar 3 de seus argumentos. O primeiro argumento é um apelo à memória da sua escravidão. No verso 8 nós lemos: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Os celtas eram povos do norte do Mar Negro, muitos séculos antes de Cristo. E os gauleses eram celtas que fizeram uma corrente migratória e eles se dirigiram para o sul e sudoeste, hoje a região da França e dos arredores, e formaram a antiga Gália. Outra corrente dirigiu-se para os Balcãs no 3º século a.C. e para a região central da atual Turquia, e formaram a Galácia. Daí, gauleses, Gália e Galácia. Eram povos animistas. Eles criam que tudo na natureza, a água, o fogo, a terra, as árvores, enfim, tudo na natureza tivesse alma e tivesse vontade. E eles também eram politeístas. Eles eram escravos do paganismo e da idolatria. Numa época bem remota, os druidas chegavam a fazer sacrifícios humanos. Porém, agora, os seus descendentes foram alcançados pelo Evangelho, a boa nova de que a graça liberta. O poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A redenção de uma vida escravizada pelo medo e pela idolatria. O evangelho da ressurreição de Jesus, da vida eterna, da luz para a caminhada, da verdade. Enfim, o evangelho da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso está em Gálatas 5, verso 1, e vai ser tema da próxima mensagem. Mas os gálatas ouviram essas boas notícias e creram. Eles depositaram fé, eles confiaram. E aí Deus fez acontecer o milagre do nascimento. E as tartaruguinhas começaram então a sua caminhada vacilante. O que aconteceu em seguida? Vieram os predadores, os legalistas, os judaizantes e balançaram a fé daqueles irmãos, tão principiantes, tão novinhos, e eles começaram então a seguir os ritos judaicos. E aí Paulo passa ao segundo argumento do texto. Um apelo à sua identificação com ele próprio, o apóstolo Paulo. Verso 12: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Eu lhes suplico intensamente, irmãos, sejam livres. Eu cito Guthrie, aspas,
Ele, Paulo, tinha sido um judeu acorrentado pela lei, mas se tornara como eles na ocasião em que foram convertidos. Fecha aspas. Escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 9, 21, ele diz: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Verso 22. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Vocês se lembram quando eu cheguei doente aí? E vocês me suportaram e me trataram tão bem como se eu fosse um anjo de Deus ou o próprio Jesus? Vocês se identificaram comigo na minha necessidade de saúde. E eu me identifiquei com vocês na sua necessidade espiritual. E cuidamos uns dos outros. Portanto, reconheçam que eu não sou inimigo de vocês, não por lhes dizer a verdade. Isso é coisa que só amigos fazem. E vamos a um terceiro e último argumento. Um apelo a considerarem os profundos sentimentos de Paulo pelos Gálatas. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Sabem que essa expressão, meus filhos, é usada a única vez por Paulo em suas epístolas, nesse caso de Gálatas? A dor do parto é intensa. Assim é o sentimento daquele homem, tão sisudo às vezes, tão carrancudo, mas cheio de afeto, cheio de amor por aqueles novos convertidos. Ele desejava muito que Cristo fosse formado completamente neles. Eu quero concluir dizendo que Jesus, no início do seu ministério, voltou à sua cidade, a cidade onde ele fora criado, e como era seu costume, entrando na sinagoga, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Proclamar liberdade aos escravizados, aos cativos, aos aprisionados e para libertar os oprimidos. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Bem, aqueles irmãos da Galácia eram muito jovens na fé, eram pequeninos mesmo, eram como criancinhas, presas fáceis dos predadores. E enfrentaram o assédio de forças espirituais, o assédio legalista de religiosos já muito estruturados, porém em uma religião de forma, de ritos, de liturgias e de estereótipos. Através da experiência deles, nós somos convidados a refletir sobre a liberdade como resultado inequívoco da graça de Deus e como marca de uma espiritualidade genuína. Qualquer relação humana, qualquer sistema humano que tenha como resultado ou como meio o aprisionamento, a escravidão, o cerceamento da liberdade, não provém de Deus, porque onde está o Espírito do Senhor, aí
à liberdade. 2 Coríntios 3,17. Eu gostaria agora de deixar um convite. Nós temos estudado o Evangelho de João de uma maneira aberta, de uma maneira participativa, às quintas-feiras. E eu vou deixar aqui um telefone de WhatsApp, e se você se interessar ou souber de alguém que se interesse, que faça contato então por esse número que eu vou deixar abaixo e receberemos com muito prazer. Que Deus abençoe a todos. Amém.